E aí, seja bem-vindo ao canal do Blog do Gesseiro, eu sou o Reginaldo e hoje nós vamos inaugurar aqui no canal um quadro chamado 5 fatos sobre drywall. Vamos falar aí de 5 coisas que acontecem no drywall ou sempre 5 dúvidas sobre drywall. Já quero te convidar a deixar aí nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre o drywall, deixar aí temas e sugestões para os próximos vídeos. E hoje o vídeo vai ser 5 tipos de revestimentos que podemos usar em parede de drywall. Então não esquece, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. O primeiro e mais comum de todos é a pintura, né? Aplicar tinta na parede de drywall, isso é a coisa mais comum que existe. Então, normalmente a gente vai lixar a parede de drywall, né? O gesseiro vai deixar a fita e o acabamento feito, a gente vai lixar bem lixado, passar de repente uma mão de massa corrida, ou até duas de mão, dependendo de como ficou o acabamento do gesseiro, e aí vamos passar fundo preparador e pintar com tinta acrílica, fosca ou semibrilho. Esse é um acabamento padrão. Muita gente não aplica massa corrida, só lixa e pinta, e outros aí acaba passando a massa corrida, lixando e pintando. Vai aí do critério que ficou o serviço do gesseiro e também do acabamento que você quer. Lembrando, se você passar tinta fosca, vai esconder um pouco mais as imperfeições da parede e a tinta semibrilho vai aparecer mais as imperfeições, principalmente quando tiver uma iluminação pegando assim de lado nessa parede, né, ou de cima para baixo, vai dar para aparecer mais aí, vai dar para ver, né, melhor aí as imperfeições se a tinta for semibrilho. Então tome cuidado nesse quesito. Segundo ponto é a textura. Você pode aplicar a textura na parede de drywall normalmente. Tá? O mesmo procedimento da pintura, tá? Deixar a superfície bem lisa para poder aplicar a textura. A textura você aplica diretamente com um rolo, do jeito que você achar melhor. Lembrando também que nesse caso é bom passar um fundo preparador ou um selador na parede antes de aplicar a textura. Tem um detalhe aí na textura que ela demora um pouco mais para secar na parede de gesso acartonado, né, de drywall, do que se fosse na alvenaria, porque a parede de drywall ela não absorve tanto a textura como a alvenaria, então tem que tomar cuidado aí, porque ela pode escorrer aí se você, dependendo do jeito que você passar. E o nosso terceiro tipo de revestimento é a cerâmica. Cerâmica na parede de drywall é um tema muito polêmico, tem muita gente que acha que não dá e tem gente que às vezes acaba fazendo de maneira errada. Então vamos falar alguns pontos aqui, porque tem uns macetezinhos e tem algumas regras que é importante seguir para colocar cerâmica na parede de drywall. O procedimento é praticamente o mesmo de colocar na parede de alvenaria. A única coisa que temos que tomar cuidado, né, e usar sempre a argamassa AC3. Essa argamassa é a mais recomendada para usar nas paredes de drywall. Também é importante prestar atenção aí se você vai projetar uma parede de drywall para colocar cerâmica, sempre fazer ela com espaçamento de 40 centímetros um montante do outro e não 60 centímetros como nós estamos acostumados a fazer. Isso porque essa parede vai receber uma carga maior, né? Vai receber um peso dependendo do tamanho, da espessura desse azulejo. Se for um porcelanato aí, né, um negócio mais pesado, ela tem que ser uma parede mais reforçada, então por isso o espaçamento de 40 centímetros. O outro fator também não é regra, mas sempre é bom seguir, estar colocando aí placas verde, a placa resistente à umidade. Tá? Nada impede de você colocar cerâmica numa placa ST, aquela placa marrom. Pode ser colocada também. Mas se você está fazendo a parede, já dá prioridade para a placa ST, a resistente à umidade, porque geralmente se está colocando azulejo é porque é uma área úmida, né? Então é bacana aí estar trabalhando com a placa RU. Mas pessoal, tomar cuidado, porque placa RU ela é resistente à umidade e não é a prova d'água. Então por isso, se você for fazer numa área de box, uma área onde vai receber muita água, muita umidade mesmo, né? É importante você fazer uma impermeabilização correta dessa área antes de colocar a cerâmica. Então impermeabiliza bem a chapa de drywall primeiro para depois receber a cerâmica. Eu tenho um vídeo aqui no canal já mostrando como que eu fiz isso aí na nossa casa container. Vou deixar aí no card então para você, se você ainda não sabe como fazer essa impermeabilização. Uma dica também é sempre usar rejunte epóxi, porque o rejunte epóxi ele vai vedar totalmente a junta do azulejo, né, do piso aí, e não vai deixar essa água infiltrar para dentro molhando a parede de drywall, beleza? E muito importante, atenção, nunca descasque uma parede de drywall para colocar cerâmica. Já vi várias pessoas fazendo isso, dando picotadas, arranhando a parede de drywall para a cerâmica grudar. Isso não é legal. Se você tirar o cartão dessa placa, a placa de drywall ela vai ficar mais fraca. Então, nunca faça isso. E o nosso quarto tipo de revestimento, então, é o gesso 3D. E o gesso 3D está na moda aí já faz bastante tempo, tem muita gente usando. Pode colocar na parede de drywall normalmente, como se fosse colocar na parede de alvenaria, não tem nenhuma restrição. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado também é a mesma coisa do azulejo, que é o espaçamento
dos montantes dentro da parede, tá? Então se for placas de gesso muito pesadas, você tem que tomar o cuidado de deixar os espaçamentos a cada 40 centímetros. Agora se for placas, né, espessuras mais finas, aí plaquinhas mais leves, tranquilo, pode fazer em qualquer tipo de parede sem nenhum problema. Parede com placas verdes ou placas marrom, qualquer uma pode estar recebendo aí o gesso 3D, cola com gesso cola, né, com cola para gesso mesmo, direto em cima da parede, tá? Sem nenhum problema. Já se a parede já estiver pintada, também no caso do gesso 3D ou no caso do azulejo, né, tem que passar um primer aderente nessa parede antes de estar recebendo aí a placa de gesso 3D. E vamos então para o nosso quinto e último tipo de revestimento, mas antes não se esqueça de já deixar um joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e já deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo ou deixa qualquer coisa, pelo menos para mim saber que você esteve aqui nesse vídeo, assistiu esse vídeo até o final. E o nosso quinto e último tipo de revestimento é o papel de parede. Esse tipo de revestimento aí, muita gente gosta de colocar no drywall, mas eu já vi vários casos de pessoas que colocaram e ficou todo marcado porque a pessoa não deixou a parede bem lisa antes de colocar o papel de parede. Tá? Em tanto papel como tecido de parede, aquele tecido que vai colado na parede, né? Tem que ser feito o acabamento na parede de drywall. Mesmo acabamentos como se fosse para receber a pintura. Na verdade, o interessante seria passar uma demão de tinta, né? Ou até mesmo uma mão de fundo preparador ou de selador nessa parede antes de receber o papel de parede. Então, papel de parede, você lixa a parede, dá massa corrida, deixa ela bem lisinha, porque se você aplicar o papel e aquelas emendas do drywall, do gesso, não tiver bem certinhas, vai aparecer, vai retratar tudo no papel de parede. Isso não é legal, né? Então é isso aí, galera, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente traz aí mais 5 fatos sobre drywall. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.